Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso, professor de História. E hoje a gente vai continuar falando sobre a Era das Revoluções. Nós vamos falar das revoluções que ocorreram na América Latina. Lembrando que nós já estudamos as revoluções inglesas, a Revolução Industrial, a Revolução das Ideias Iluministas contra o antigo regime, a Revolução Americana, que levou ao processo de independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, e agora a gente vai falar sobre as revoluções que ocorreram na América Latina. Gente, uma coisa importante, que o processo de independência da América Latina pode também ser chamado de os libertadores da América. Olha só, a nossa famosa competição esportiva, que homenagearam os grandes líderes que levaram a independência de vários países, principalmente da América do Sul. Estamos falando de Simão Bolívar, que vai estudar, San Martín, Sucre, O'Higgins e Dom Pedro I. Nós só não vamos falar de Dom Pedro I porque vai ser uma aula específica para falar do processo de independência do Brasil. Mas Simão Bolívar, San Martín, Sucre e O'Higgins, e mais entre outros, como Toussaint Louverture, do Haiti, os Padres Morelos Hidalgo, do México, todos podem ser considerados como os grandes libertadores da América. Nós vamos conhecer cada uma dessas figuras agora. Primeira coisa, é muito importante entender que o sistema colonial espanhol estava em uma forte crise, quer dizer, o pacto colonial estava em crise. A metrópole, no caso a Espanha colonizou grande parte da América Latina. Nós temos o quê? O controle cada vez mais enfraquecido por causa de ideias revolucionárias do movimento iluminista que estavam chegando, os estudantes, principalmente da elite que viviam na América Latina, estudavam na Europa, principalmente na Espanha, traziam essas ideias revolucionárias e também um exemplo da Revolução Francesa e do processo de independência dos Estados Unidos. Essa elite que vivia na América Espanhola desejava o fim desse pacto colonial. E outra coisa, essa elite é chamada de crioulas. Lembrando que vocês já estudaram sobre a colonização espanhola na América, você tinha vários grupos sociais. Os chapetones, que eram os brancos espanhóis que colonizavam a América. Os crioulos ficavam embaixo, com menos privilégios e com cargos menores, mas eram filhos de brancos, mas que nasceram na América. Eles eram brancos, mas nasceram na América e tinham menos privilégios. E essa elite crioula que vai fazer todo o movimento de independência. Temos os mestiços, vamos dizer, esses eram os povos nativos indígenas. Uma coisa importante sobre os crioulos, que crioulo, o termo crioulo no Brasil tem outro significado, um termo mais pejorativo, referente aos negros de origem africana. Mas os crioulos com dois L's, por isso que eu vou ter dois L's aqui, ó, são os brancos que nasceram na América Espanhola, tá bom? E aqui tem os mestiços, que muitos são descendentes de povos nativos indígenas, também com brancos, casamentos com brancos europeus, e os negros africanos. Então essa é a pirâmide social da América Espanhola. Chapetones brancos que nasceram na Espanha, crioulos brancos que nasceram na América, menos privilégios, cargos menores, mestiços, que é a mistura dos povos nativos com os brancos e os negros africanos. E também, lembrando que a América Espanhola tinha uma quantidade de nativos indígenas bem maior do que aqui na América Portuguesa, que foi no Brasil. Então, gente, essa elite crioula vai com o tempo se fortalecendo, conquistando mais cargos, e eles serão os grandes líderes desse processo de independência da América Latina. Uma coisa importante serão as guerras napoleônicas lá na Europa, que vai levar simplesmente um enfraquecimento, uma desestabilidade do controle espanhol. Por quê? Quando Napoleão Bonaparte
que já estudamos isso, realiza as guerras napoleônicas e invade a Espanha e mata o rei da Espanha, o que acontece? O controle espanhol na América acabou, enfraqueceu. Não tinha mais o rei dominando e controlando. Mesmo os chapetões tentando segurar a barra, muitos acabaram o quê? Fugindo para ajudar o rei da Espanha, ou simplesmente perderam o apoio. E agora, se os crioulos, os brancos nacionais quiserem se voltar, como é que eu vou segurar? Não tenho mais o apoio da frota do rei. Então as guerras napoleônicas levaram ao enfraquecimento do controle espanhol. Isso é de extrema importância. E assim começa a onda de revolução. Mas vamos começar com o Haiti, que é um caso separado, gente. O Haiti é uma questão separada. Como assim? Porque a Revolução Haitiana foi muito diferente do que ocorreu nos outros países da América Latina, chamado furacão haitiano. Por quê? O Haiti é uma ilha que fica na América Central. Ela foi colonizada tanto por espanhóis e franceses. Boa parte da história do Haiti ela foi invadida pelos espanhóis, colonizada por mais de 200 anos. Depois os franceses tomaram o Haiti dos espanhóis. Mas o processo de independência do Haiti, da ilha do Haiti, foi liderado por negros escravizados. E um deles, o grande líder, Toussaint Louverture. Gente, a ilha do Haiti tinha mais de 80% da população negra, a maioria sendo escravizados, e uma minoria branca, descendentes de espanhóis e franceses, que governavam a ilha. Toussaint Louverture resolve simplesmente, então, fazer uma rebelião negra. Essa rebelião negra foi um grande massacre, gente, foi uma guerra bem violenta, onde a grande parte da população branca foi assassinada, homens e mulheres. Foi uma revolução bem violenta. E o que acontece? Toussaint Louverture começou esse levante, mas ele foi capturado a mando de Napoleão Bonaparte, foi levado para a França, onde foi executado. Mas a guerra não parou. Jean-Jacques Dessalines continuou a revolução e conseguiu a independência em 1804. Foi um dos primeiros países da América Latina a se transformar em independente. Foi o segundo no continente americano. Os Estados Unidos foi o primeiro. Então, Dessalines continuou a revolução, o levante, e conseguiu transformar a ilha num país independente. Detalhe, com a população negra no poder. O que acontece que os brancos que foram assassinados, morreram, muitos fugiram da ilha e foram morar em países vizinhos. Vários países vizinhos ficaram muito preocupados em existir novos levantes, novas rebeliões negras, por causa da escravidão, contra os proprietários brancos. E algumas medidas ficaram mais duras, principalmente no Brasil. O Brasil tomou uma série de medidas para continuar controlando seus negros escravizados. Como assim? Muitas vezes trazendo negros de regiões diferentes para morar na mesma fazenda e assim ter a dificuldade de comunicação. Sempre ficar de olho em qualquer tipo de movimento deles, de organização, para tentar impedir rebeliões negras. Então o Brasil tomou uma série de medidas para não ter essa ameaça, foi o furacão haitiano, dentro do Brasil. O México foi outro país que se transformou em independente. E o México, gente, teve um grande apoio popular. A independência do México teve grande apoio popular. Como assim? Começou com a liderança do padre Miguel Hidalgo, vendo que a coroa espanhola estava enfraquecida, os crioulos, então, resolveram, a liderança do padre Miguel Hidalgo, junto com a população, tentar transformar o México no país independente. Ele acabou sendo assassinado, acabou sendo preso e assassinado. E assim, outro padre, o José Maria Morelos, continuou com o processo de independência, fazendo grandes rebeliões e lutando contra os espanhóis e expulsando os espanhóis do México. Mas quem vai governar vai ser Agustín Iturbide. Agustín Iturbide vai ser o criador da independência do México. Ele vai dar o grito de independência, vamos dizer assim, e vai ser o primeiro governante. E assim o México se transforma no país independente. Já na América do Sul, nós teremos vários movimentos diferentes. Um deles
liderados por Simão Bolívar. Simão Bolívar, gente, ele também era um crioulo, e ele observando que simplesmente esse enfraquecimento da coroa espanhola, ele começa uma série de rebeliões e consegue criar o chamado a Gran Colômbia. E cria uma nação totalmente independente da coroa espanhola, que hoje são o Panamá, o Equador, Colômbia e Venezuela. Então, Simão Bolívar, lutando contra os espanhóis, ele consegue criar a independência que é chamado da Gran Colômbia, que a gente vai ver que depois vai acabar enfraquecendo e se transformando em todos esses países aqui. Na visão de Simão Bolívar, ele queria fazer um pan-americanismo, quer dizer, ele queria unir todos os países da América Latina, tanto espanhóis como também portugueses, e tinha esse desejo de criar um grande império das antigas colônias para poder fazer frente contra os europeus e também aos Estados Unidos. Mas essa visão a gente vai ver que não vai dar certo. Na Argentina, no Chile, a gente vai ter o chamado Cone Sul, sob a liderança de San Martín. San Martín, observando o enfraquecimento da coroa espanhola, começa o chamado a Revolução de Maio, na Praça de Maio, onde declara a independência em 1816, expulsando os chapetões espanhóis da Argentina. O que acontece? Que o seu vizinho, o Chile, também chamado de Pátria Velha, também tinha o desejo de transformar independente. E assim San Martín cruzou a grande cordilheira dos Andes e foi ajudar o seu grande amigo Bernardo O'Higgins, que lá os dois juntos conseguiram montar um exército e fazer a independência tanto do Chile quanto da Argentina. San Martín já tinha uma visão diferente de Simão Bolívar e não queria fazer um pan-americanismo. E queria que cada região criasse sua própria república, uma república independente, novos países, assim como o Chile e a Argentina. Lembrando que essa república, chamada República de La Plata, ficou somente a Argentina e um pedacinho do Paraguai. O Paraguai vai ter um processo de independência mais tarde. E o Uruguai vai se transformar independente na Guerra da Cisplatina bem mais tarde. O que acontece? O Peru vai ser um dos últimos países a se transformar independente na América. E isso vai acontecer com a união de Simão Bolívar e também de O'Higgins e San Martín. Olha só, os grandes líderes, Simão Bolívar, tem o Francisco Santana também, Francisco Miranda também, não é Santana, é Miranda, Francisco Miranda e Simão Bolívar, vindo do norte, O'Higgins e San Martín, vindo do sul, vão ajudar o Peru. Por quê? Os espanhóis irão se concentrar aqui. Os espanhóis que foram expulsos, tanto por Simão Bolívar e San Martín, vão se concentrar no Peru. E lá, Sucre, o grande líder Sucre, vai chamar as duas frentes libertadoras para ajudar. E assim, Simão Bolívar e San Martín vão se encontrar e vão ajudar Sucre a transformar o Peru num país independente. Então, no Peru, teve a união desses dois grandes líderes, Simão Bolívar e San Martín. E quando lá eles chegaram, discutiram a questão do que seria a América do Sul. E Bolívar viu que sua ideia de pan-americanismo não daria certo. Por quê? Porque havia muitas diferenças nas regiões, culturas diferentes, aspectos culturais diferentes. E assim a Gran Colômbia acabou se desfazendo em vários países. Aqui na América do Sul, Colômbia, Venezuela e Equador, e o Panamá na América Central. Houve uma grande reunião chamada Congresso do Panamá, que Simão Bolívar insistiu nessa questão de criar um grande império, mas San Martín, Sucre e O'Higgins foi totalmente contra. E assim, os países acabaram sendo separados, transformados em novas nações. Então essa ideia de criar um grande império não deu muito certo. Ok? Vamos fazer algumas questões agora?
Vamos jogar os itens sobre os libertadores da América, o processo de independência. Na letra A independência do Haiti, em 1804, distinguiu-se dos demais processos americanos por ter sido uma revolução de base popular, conduzida por pessoas escravizadas, resultando na abolição da escravidão e na fundação da primeira República Negra livre. Isso está certo, gente. Uma coisa que a gente vai ver no processo de independência dos outros países, principalmente na América do Sul, a escravidão foi muito discutida e muitas delas, em muitas repúblicas, novos países, novas nações, não foram abolidas. Demorou mais alguns anos, mais algumas décadas. E no Brasil, um dos últimos países a se transformar livre do trabalho da escravização dos povos negros. Então, o Haiti, que foi liderado pelos negros escravizados, conseguiu abolir com a escravidão, diferente dos seus vizinhos, que ainda mantiveram a escravidão por um longo período. O Brasil foi o mais longo deles. O Brasil e os Estados Unidos foram um dos últimos países a abolir a escravidão, a libertar os negros de origem africana que eram escravizados. Então essa questão está correta. B. O processo de independência do México teve um início marcado por levantes populares e camponeses, mas foi concluído sob uma perspectiva conservadora, que resultou na coroação de Agustín Iturbide como imperador. Está certo. O levante popular no México começou pelos dois padres, lembrando que foi o padre... Cadê o levante popular? Foi o padre Miguel Hidalgo, que começou o primeiro grande levante de independência, e o seu assassinato em praça pública acabou gerando novos levantes liderados pelo padre Morelos, mas quem vai assumir o poder vai ser Agustín Iturbide. Uma questão importante que depois que Agustín Iturbide tenta criar o império, menos de uma década ele vai sofrer um golpe pelo general Francisco de Santana, porque o Francisco Miranda é que ajudou o Simão Bolívar. O Francisco de Santana dá um golpe e vai criar a República do México. Então o Império Mexicano dura menos de 10 anos. Agustín Iturbide ele é coroado imperador do México, mas com menos de 10 anos nasce a República Mexicana sob a liderança de Francisco de Santana. Ok? C. José San Martín foi o principal idealizador do projeto de unidade continental, ou pan-americanismo, defendendo que toda a América Hispânica deveria formar uma única poderosa nação republicana. Falso. Isso aqui, na verdade, não é de San Martín, é de Simón Bolívar. Essa ideia é de Simón Bolívar, que não deu certo. Quando ele fez o Congresso do Panamá, que tinha um desejo, tentando criar um grande império de nações amigas, mas acabou sendo rejeitado na Federação do Panamá e assim nasceram novas pátrias devido a particularidades culturais, que eram totalmente diferentes. D. Simão Bolívar liderou a chamada Corrente do Sul, organizando o exército dos Andes a partir de Mendonça para libertar o Chile e o Peru, através de uma invasão marítima e terrestre. Errado. Isso aqui, na verdade, foi de San Martín, não foi Simão Bolívar. San Martín, que fez a Revolução primeiro na Praça de Maio, na Argentina, transformando a Argentina em um país independente. Depois foi ajudar a Pátria Velha, que é o Chile, onde se uniu com O'Higgins e transformou o Chile independente. Depois foi em direção do Peru, onde os espanhóis estavam concentrados, estavam fugindo quando eles eram expulsos das rebeliões, e lá se encontrou com quem? Com Simão Bolívar, e transformou o Peru, junto com o líder Sucre, transformou o Peru num país independente. E assim conseguiu acabar com toda a colonização, controle colonial espanhol na América. E assim, galera, a gente vai finalizando essa aula e a gente vai vendo como foi esse processo de independência que levou o chamado Libertadores da América. Depois, na próxima aula, a gente vai ver como o caudilismo, quer dizer, a nova elite agora de fazendeiros, a oligarquia, militares também, vão assumir o poder, os caudilhos, e vão controlar a política em quase todos os países da América do Sul. Ok? Você vai ter gostado. Até a próxima. Brigadão, gente. Valeu. Tchau, tchau.